Olá pessoal, tudo bem? Então, estou vindo aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a lista vermelha de zooplâncton. Na verdade, a gente não tem exatamente uma lista vermelha de zooplâncton como um todo. A gente tem a parte dos microcrustáceos, mais especificamente os copépodos, né? Porque temos muito poucos estudos nessa área. Tá? Então, nós temos o livro vermelho dos crustáceos do Brasil, uma avaliação de 2010 a 2014. Dentro desse livro vermelho dos crustáceos é que tem um capítulo, o capítulo 7, que é sobre a avaliação dos copépodos, né? Arpaticoida, calanoida e ciclopoida, de autoria da Lourdes Elmur Loureiro, Luciana de Mendonça Galvão, da Janete Hyde e do Luiz Fernandes. Tá? Então, nesse capítulo, a gente tem algumas informações a respeito de espécies que poderiam estar sob ameaça. Então, a lista vermelha, normalmente a lista vermelha de espécies, ela traz informações sobre os status de ameaça dessas espécies, né? Essas estão em extinção, ameaçadas de extinção, criticamente em perigo, enfim. Quanto às espécies de copépodes, a maioria, então, é classificada como DD, que é dados insuficientes. E tem duas espécies que são registradas como menos preocupantes. Então, não necessariamente não temos espécies que estão mais criticamente ameaçadas, mas muito pouco se tem de informações a esse respeito. Então, é essa informação que temos disponível até o momento, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre quais as espécies que estão nessa lista, tá? Então, de um modo geral, assim, o que é também importante considerar, que é a questão das ameaças dos ambientes. Então, a degradação dos ambientes continentais, que leva a uma redução da diversidade de hábitats e também a uma consequente extinção de hábitats e extinção de algumas espécies, né? A perda de registro da ocorrência de determinadas espécies. Então, atividades como o uso de água subterrânea, então vai rebaixamento do lençol freático, alterações dos níveis d'água nos diversos ambientes, a questão de degradação da qualidade dos ambientes aquáticos em função de contaminantes, são efluentes industriais, efluentes domésticos. A agricultura é uma atividade bastante impactante quando se fala em ambientes aquáticos em função da utilização tanto de agrotóxico quanto de fertilizantes. A gente sabe que os fertilizantes alteram muito a qualidade dos ambientes aquáticos, levando à ocorrência de eutrofizações. Então, todas essas questões, então, o maior impacto e maior ameaça às espécies planctônicas ou às espécies dos ambientes aquáticos em geral é essa questão da degradação dos hábitats, porque então nessa diversidade de hábitats que temos espécies que são associadas a alguns ambientes, né? Por exemplo, aqui, ambientes úmidos adjacentes ao Rio Grande do Sul vem sofrendo então fortemente com práticas de agricultura. Isso sabe muito aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado basicamente que tem muito da área do estado é utilizada para agricultura. Então, tem uma espécie, por exemplo, que é o Argyrodiaptomos macroquetus, que ele então tem dados insuficientes, mas pode estar sendo ameaçado aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Outra ameaça, além da degradação de hábitats, é a questão de espécies exóticas, né? Então, existem algumas espécies exóticas de copépodos em ambiente marinho e límnico, que podem, então, causar ameaças às espécies nativas. Isso se sabe para diversos grupos de fauna, né? Que normalmente as espécies invasoras ou exóticas, elas acabam prejudicando e alterando as populações das espécies nativas, né? Então, um exemplo que é citado é o caso da Temora estilífera, que é um calanoida marinho, costeiro, nativo, que tem sido muito ameaçada as populações dessa espécie pela invasora Temora turbinata. E realmente, eu tenho as últimas amostragens que eu fiz na costa, eu observei bastante a ocorrência de Temora turbinata e pouco de Temora estilífera, mas mesmo assim pode ser registrado também alternância de dominância ou mesmo a coexistência entre essas espécies. Mas é um cuidado, né, uma ameaça que se tem à espécie mais local, que seria a Temora estilífera, tá? Esse é um caso, tá?
Enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês, comentar qual seria, né? Então, as ações de conservação são ações que levam à conservação dos hábitats, de diversos hábitats aquáticos. Então, a preservação dos hábitats é a principal ação para a conservação das espécies, que é o ambiente em que elas vivem. Então, a gente precisa muito cuidar dessa questão da conservação dos ambientes aquáticos, tá? E o monitoramento, claro, isso é muito importante, o monitoramento, né, das populações de espécies de copépodos que são invasores, né, tanto nos ambientes marinhos quanto em ambientes límnicos, para verificar esses impactos que essas comunidades vão ter sobre as comunidades nativas, tá? Então, existe também aqui dados que apontam para a exclusão de algumas espécies de copépodos que são nativos por meio de predação feita por peixes exóticos. Então, essa é uma outra atividade importante que leva a danos ou pode prejudicar populações nativas, né, que seria, então, a introdução de peixes exóticos em lagos naturais e também em reservatórios. Essa é uma atividade que também precisa ser monitorada, considerada em função disso, em função desse alto impacto que pode ocorrer através da pressão de predação seletiva que pode ocorrer sobre essas espécies nativas, né? Então, uma coisa bastante importante é que faltam, né, muitos dados sobre a distribuição de diversas espécies aí de copépodos nas águas continentais, para que a gente possa, então, confirmar a área de distribuição, obter dados populacionais, para, então, poder também verificar quais seriam os status, né, dessas espécies, tá? Então, algumas espécies que estão na lista, né, que foram avaliadas nesse processo que foi conduzido pelo ICMBio. Então, tem Argyrodaptomys macroquetus, que no Brasil é conhecido apenas de poças temporárias próximo a Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre e nunca registrei essa espécie. Claro, também não é um local que eu, apesar de morar em Porto Alegre, não tenha mostrado muito. Não são conhecidas informações sobre a biologia e a ecologia dessa espécie, assim como não se tem dados suficientes sobre a área de ocorrência, tá? Então, os ambientes úmidos junto aos rios vêm sendo bastante impactados em função da agricultura, né, e também podem acabar impactando espécies que venham a ocorrer junto a esses hábitats, tá? Argyrodaptomys neglectus também tá como dados insuficientes. Conhece-se essa espécie somente a descrição de tipos de 1938 nas proximidades de Belo Horizonte. Não existe informação sobre a procura dessa espécie em ambientes propícios. As pesquisas realizadas em sua área de ocorrência tem foco em grandes corpos d'água. Então, é muito complicado fazer qualquer avaliação sobre o status de conservação. Então, é muito importante, se precisa dados, conhecer essas espécies, estudos e monitoramentos para poder afirmar isso. Então, esta espécie, ela pode sim estar sob ameaça em função da degradação dos hábitats que foram onde ela foi registrada. Então, Argyrodaptomys e o mirim também tem poucos dados da ocorrência e dificultam a avaliação do status de conservação. Ela encontra-se como dados insuficientes. E Diodaptomys gracilipes também é conhecida somente na localidade tipo, que é em Itapira, São Paulo. Não foi mais reportada desde sua descrição em 1911. Então, houveram coletas mais recentes em ambientes semelhantes aos de ocorrência da espécie e ela não foi encontrada. Então, não houve coleta, contudo, na região da localidade tipo, ou seja, dados insuficientes, poucas pesquisas e talvez o ambiente em que ela foi registrada inicialmente já esteja degradado. Então, tem mais essa questão. Algumas espécies do gênero Notodiaptomys, Notodiaptomys dubius, Notodiaptomys maracaibensis, né? Também se tem pouco conhecimento, não se conhece exatamente, né? Essa Notodiaptomys maracaibensis no Brasil é conhecida apenas no reservatório de Tucuruí, no Pará. Tá? Não se conhece a existência de ameaças que impactem a espécie. Então, ela está sendo classificada como menos preocupante. No entanto, como todas, é necessário a realização de pesquisas para confirmar a distribuição da espécie. A Temora estilífera, que é um calanoide bastante comum em toda a costa brasileira,
né? É encontrada também em outros continentes, então são poucos os dados ainda sobre essa espécie no Brasil, dificulta então um pouco também a sua avaliação no status de conservação. Tá? Em alguns ambientes litorâneos, a Atemora stylifera vem sendo substituída pela invasora Atemora turbinata, e eu já registrei muito essa ocorrência da Atemora turbinata em vez da Atemora stylifera, que seria a nativa, digamos assim. Então, ela tem uma distribuição muito ampla, ocorre também em outras regiões de outros continentes, e não há dados concretos que indiquem que essa ameaça ocorre em todas as áreas de distribuição. Por isso, então, ela foi classificada como menos preocupante, que é LC. Tá? Temos também metacíclopes campestres, muscocíclopes bidentatus, que são dados insuficientes também, ambos. Muscocíclopes theraceae, também, a espécie é conhecida apenas da localidade tipo, tem sofrido diversos impactos negativos da ação antrópica, e não há informações sobre sua biologia, distribuição e status da população. Tem também Ponticíclopes boiscoi, com dados insuficientes, Tropocíclopes federensis, tá, com dados insuficientes também. Essa espécie ela só foi registrada na Lagoa da Península Norte, em Brasília, uma área de intensa urbanização em seu entorno. Então, as imagens de satélite mostram as margens florestadas, porém, assoreamento. Então, assoreamento é também um impacto bastante significativo em ambientes de água doce, que pode levar à alteração, né, e à degradação desses ambientes e, com isso, redução de hábitats e também de espécies. Tá? Então, é possível que, a exemplo de outras espécies, né, também ocorra no Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de conservação. Contudo, enquanto não forem realizados estudos, a espécie ela foi categorizada então com dados insuficientes, ou seja, precisa muito ser estudado ainda essas espécies todas, os copépodos, para que a gente possa, com base nisso, dados de distribuição, poder dizer qual o status real de ameaça. Então, sem informações sobre as espécies, sem estudo, sem monitoramento, é muito complicado classificar. Mas mesmo assim, esta é uma tentativa de classificação de alguma forma, ou um esforço também para que mais estudos sejam realizados. Tropocíclopes nananae também ocorre em duas localidades do Distrito Federal, tá? E é classificado como menos preocupante. Provavelmente também outro local de ocorrência é a Unidade de Conservação Parque Nacional de Brasília. Então, temos a Teiela iemangi, tem sofrido o habitat, né, da localidade tipo, tem sofrido efeitos negativos da ação antrópica, não há grandes informações. Cantocampus campaneri, dados insuficientes também. Pindamoraria boraceia também é menos preocupante. Então, ela é conhecida apenas da localidade tipo, que é a Estação Ecológica de Boraceia, e não há dados sobre a sua extensão de ocorrência. Então, tem muito poucos registros. A falta de registros de ocorrência pode ser resultante da desatenção aos hábitats apropriados. Porém, não se conhecem ameaças à espécie e ela é classificada como menos preocupante. Murunducaris juni também é conhecida, classificada com dados insuficientes. Também foi descrita a localidade tipo próxima à região de Brasília, em Campo Úmido. E não foi encontrada em nenhuma outra parte, embora hábitats semelhantes tenham sido investigados em outras partes do Brasil central. Tá? Então, a questão da perda de campos úmidos nessa localidade acredita que esteja sob ameaça, mas necessita de pesquisas que confirmem os impactos. Então, assim, a maioria das espécies de copépodos que estão nessa lista vermelha, provavelmente com base na degradação dos hábitats que elas foram registradas e que elas têm ocorrência, se classifica como provável ameaça. Porém, como não se tem informações, coloca-se ela como dados insuficientes. Então, isso é mais ou menos um pouco do que eu queria trazer para vocês sobre o status, sobre a situação atual da lista vermelha
de copépodos, no caso. Então, a gente tem toda a questão de zooplâncton em geral, que nem sequer está contemplada ou estudada no Brasil. Então, muito ainda tem esse efeito e a gente tem essas informações que a gente pode lidar atualmente. Tá bom, pessoal? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês em relação à lista vermelha.